qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos, isso é importante para a compreensão textual. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Apenas o verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram a face. Meus irmãos queridos, eu trouxe uma palavra na semana passada com base ao que o apóstolo Paulo estava fazendo por Jesus Cristo, apregoando a palavra de Deus à igreja que estava na cidade de Colossos. É bem verdade que essa epístola ela tem uma característica cristológica, porque na verdade é o único tratado especificamente cristológico do apóstolo Paulo. Como também a carta de Paulo aos Efésios é eclesiológica, a carta de Paulo aos Tessalonicenses ela é escatológica, a carta de Paulo aos Coríntios ela é apostólica, e as epístolas de Paulo direcionadas aos seus companheiros de trabalho, Timóteo, Tito e, consequentemente, Filemão, são epístolas que têm características pastoris ou pastorais. De modo que Paulo está reforçando aqui a doutrina de Cristo, uma das doutrinas mais atacadas nos 4 primeiros séculos da era cristã. Se você pegar, por exemplo, a história do cristianismo, você descobrirá que nós tivemos pelo menos 82 grandes heresias com relação à natureza de Cristo, até que o Concílio de Nicéia foi promulgado em 325 da era cristã, para debater os assuntos sobre a divindade de Cristo e a posteriori também sobre a humanidade de Cristo, de modo que nos 4 primeiros concílios esses pensamentos foram estabelecidos como ortodoxia cristã. Talvez você me diga, então, pastor, não foi a Bíblia Sagrada que trouxe as verdades que nós compreendemos como doutrina? E eu lhes digo clara e categoricamente que sim, a Bíblia Sagrada nos trouxe todos os princípios, as epistemes, as bases de compreensão doutrinária, mas nem toda a base de compreensão era compreensão para quem lia a palavra de Deus, de modo que se fez necessário a igreja reunir para colocar de forma muito categórica o que era doutrina. No capítulo 1 até o versículo de número 23, o apóstolo Paulo, ele desnuda aquilo que Cristo fez em favor da igreja. E aqui no versículo de número 24 até o versículo de número 25, eu tenho 5 pontos importantes com os quais, diante do que Cristo fez, Paulo agora está fazendo. Na semana passada, eu trouxe aqui o exemplo do quadro Ecce Homo, de Dominique Fichte, mostrando o que esse quadro foi capaz de fazer por um homem chamado Conde Zinzendorf. Eu trouxe essa ilustração para dizer que existem coisas na vida que nos impactam. E Paulo mostra isso na palavra de Deus de pelo menos 5 formas nesses 2 versículos. Primeiro, o que Paulo está fazendo por Cristo diante daquilo que Cristo fez por ele? Ele está desenvolvendo um trabalho movido pela alegre oportunidade de sofrer pela igreja. Veja o texto bíblico, por exemplo. Agora me regozijo, eu me alegro, eu estou contente porque a porta se abriu? Não. Eu estou contente porque uma grande igreja está sendo apacentada por mim? Não. Pelo contrário, Paulo está experimentando os princípios dolorosos de uma vida em prisão, refugiado, distante, maltratado, mas ele está dizendo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Olha que coisa engraçada, querido. Coisa boa é quando o pastor, o líder, o obreiro, o servo de Deus,
Ele tem consciência da responsabilidade que ele tem diante da proposta do Evangelho. Isso significa que eles conseguiram fazer uma leitura correta da comissão de Cristo em favor do seu povo e através de seu povo, que é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Quando eu digo que me alegro, não porque uma porta se abriu, mas porque a porta fechou, eu me alegro não porque eu estou em saúde, mas porque talvez alguma crise existencial pode até ter suplantado na minha carne. Paulo está dizendo, eu me alegro demais pelos sofrimentos que eu tenho sofrido por vós. Então Paulo ele tem uma profunda consciência do papel que ele faz diante do Deus que lhe chamou. Ele está aqui para sofrer, lindeza. Ele sabe que o trabalho de Deus é um trabalho que acarreta, às vezes, sofrimento. Pastor, alivia a pregação. Às vezes Deus sopra o bálsamo. Ora, existe uma figura tropológica no Salmo 121, onde diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol ali é uma figura tropológica. É uma figura de linguagem, pastor Silvio, que o salmista utiliza para dizer acerca dos problemas da nossa vida. Você tem sol de segunda a segunda, tem sol segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A ideia de não te molestará transmite a ideia de que a minha carne sofrendo os impactos do sol. Tem dia que o sol está estalando, tem dia que o sol está mais fraco, tem dia que tem nuvem cobrindo o sol que você pensa que ele nem existe, mas o fato de você não vê-lo não significa que ele não está lá. Existe prova segunda, terça, quarta, quinta, existe prova todo dia. E às vezes o dia está tão fresco, tão sereno, oh glória, tão tranquilo que você pensa que nem tem o problema do sol. Isso é uma figura tropológica, para dizer que a igreja tem que aprender a lidar com crises. Paulo está dizendo, eu tenho a consciência formada, e consciência formada a partir da leitura do contexto desse texto, é compreender que nem sempre a vida vai sorrir para mim. Às vezes o ministério é um ministério de dores. Segundo lugar, um trabalho de resignação. Repita comigo, irmãos, eu preciso... Não, irmão, é só os vivos com os visitantes. Fala, eu preciso ter paciência. A palavra paciência no grego, ela é macros. Eita, pastor, hoje é até grego. Eu só não falei latim. E o senhor fala latim, fala latido. Latim eu não falo. Macrostímia. O que é macro? Macro é grande, tímia, sentimento. O que é paciência? Longo sentimento. Geralmente associada à capacidade fenomenológica que o indivíduo tem de ter longanimidade, que são atributos comunicáveis que Cristo comunica com a minha natureza através do fruto do Espírito Santo. Paulo está dizendo com esse texto, a partir de uma leitura inferente, que ele é cheio do poder do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Olha, um trabalho de resignação e sofrimento. Não, você não está entendendo. Olha o que ele fala. Preencho, irmão, repita lindeza, o perfuminho de Jesus. Repita essa palavra, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Isso aqui não é coisa do indivíduo lúcido dizer nem na oração. Vocês é porque passou aí na Bíblia, e eu não sei o que vocês fazem não, você é na poeira. Vocês não estão lendo o que eu estou lendo não, por amor de Deus. Ele está dizendo, eu preencho o que resta das aflições. E ele não diz só aqui não, ele diz no contexto imediato, no versículo 24 a palavra aflições. Ele diz na parte C do versículo 24 a palavra marcas na minha própria carne, no original. Ele diz lá no versículo 25 a palavra riupretes, que transmite a ideia de escravo condenado a galé. Ele diz no versículo 29, me afadigo. Ele diz no versículo 29, na última parte, eu me esforço. Aí qual é a proposta que as pessoas querem para abraçar o reino de Deus? Que não seja uma proposta movida pela resignação e pelo sofrimento. Aí a pessoa cai aqui, eu caí num jardim de flores. Não, irmão, tem espinho, oh glória. Tem dificuldade. Agora, pode ter certeza, se tem alguém que está aqui nesta noite para carregar o fardo contigo, ele se chama Jesus Cristo, nosso Deus. Levante a mão e diga graças a Deus. Você viu que é uma coisa? Irmão, eu não tenho coragem de fazer essa oração. Eu estou preenchendo o que resta das aflições de Cristo no meu corpo. E quem sou eu para suportar esse peso? Ora, quem sou eu?
Sou eu aquele que Deus me chamou para fazê-lo. E se Deus chamou Paulo para fazê-lo, a expectativa de Paulo é que vocês também, conjuntamente com ele, e eu entro num reboque, possamos fazê-lo. O quê? Suportar o impacto dessa aflição. Então, quando alguém te perturbar lá na tua congregação, dê glória a Deus. Irmão, mas é difícil. Você olha para a pessoa, você pensa, o demônio, meu Deus. Não tem, Senhor, é o demônio. E às vezes o demônio é a gente mesmo. Às vezes, irmão, o mal às vezes o mal que eu enxergo em outrem é um mal reproduzido a partir dos meus olhos, que está inflamado dentro do meu coração. Eu tenho que aprender a lidar com estas tensões na igreja. Meu Deus, vocês não estão lendo o que eu estou aqui lendo, ou eu estou lendo outra tradução? Terceiro lugar, o que Paulo está fazendo? Um trabalho que cumpre a parte mais dificultosa da chamada. Repita comigo isso aqui, irmãos. Ser chamado. Fala agora alto. É difícil. Irmão. Vamos ler o texto. Não vou falar da minha vida, não. Vamos falar da Bíblia. Tornei-me ministro de acordo com a dispensação. Essa palavra ministro, ela tem pompa para nós, eu já expliquei algumas vezes aqui, mas no original, no idioma sânscrito, no grego, a expressão ministro é condenado a galé. O que é um escravo condenado a galé? É um escravo cujo a morte, ainda que morte de cruz, é uma beleza para ele. Aí, como a morte para ele é uma beleza, ele é condenado a escravo de galé para morrer encarcerado em alto mar, preso pelos pés, enquanto as galés, que são aquelas grandes embarcações romanas, estão velejando como armamento militar. Ele é tão periculoso, tão bandido, tão horrível, tão horroroso com horrível, que a morte para ele é um lucro que ele não merece. Então, a guarda pretória, o Império Romano condenava a escravo de galé. Paulo está dizendo assim, no que se refere ao reino de Deus, eu tenho consciência que a minha responsabilidade é a pior. Nós perdemos isso hoje. Perdemos, porque nós nos acostumamos com a honra que nós não deveríamos acostumar. Na verdade, eu até louvo a Deus quando alguém me honra. A Bíblia diz, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem dever, dever, a quem honra, honra. Aquele que recebe qualquer um destes pequenos, com um pequeno copo de água, receberá o galardão. Em verdade vos digo que quem recebe um profeta na qualidade de um profeta, recebe o galardão do profeta. E quem recebe um servo de Deus na qualidade de servo de Deus, recebe o galardão do servo de Deus. Mas eu não posso me esquecer da responsabilidade de escravo diante da igreja que a minha chamada carrega. Às vezes eu não quero carregar, mas a chamada nossa carrega, de servos uns dos outros, de colaboradores uns dos outros. Paulo está dizendo, tornei-me ministro de acordo com a dispensação. Quarto lugar, o que Paulo está fazendo para Cristo, em resposta àquilo que Cristo fez para com ele e para com a sua igreja. Um trabalho que tem um fim definitivo ao próximo. Irmãos, isso é importante você compreender. Pastor, onde é que o senhor viu isso na Bíblia? Está aqui, ó. Que me foi confiada, repita comigo, a vosso favor no 3. 1, 2, 3. É interessante que Paulo está dizendo que ele se desgasta. Olha, aflições no versículo 24. No versículo 24, parte B, marcas na carne. Essas aflições colocam sobre ele. Agora, olha para aqui, olha para cá. As aflições de Cristo em mim acarretam marcas na minha carne. Eu, por exemplo, li uma das frases mais importantes, pastor Luiz. Deus abençoe a sua presença aqui. Nossa querida irmã Michele, ela ali? Ela. Glória a Jesus. A frase mais famosa de John Fletcher. John Fletcher. Não teve nenhum homem tal como John Fletcher nesta terra. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi John Wesley. Que não tinha ninguém no seu tempo que se assemelhava a ele em santificação. Ele orava 8 horas por dia, impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de sua oração. O quarto da casa dele fedia, bafo de quem acorda de manhã e não dá para ficar perto, de tanto que ele orava lá dentro. A frase mais famosa dele é: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo. Ele estava se referindo, pastor Luiz, a ele mesmo, com jejuns extremos, orações extremas, vida de entrega extrema. Ele compreendeu, quando estava prestes a morrer, que ele poderia ter feito muito mais.
Mas a obra faz isso conosco. Ela joga marcas na nossa carne. Ela joga marcas na nossa estrutura psicológica. Hoje, de cada 10 pastores, 7 pensam em desistir. De cada 7, eu não sei se o dado é de 4 ou 5, pensam em suicídio. A melhor definição da ortopraxia, essa palavra eu estou pegando emprestada, que não tem nada a ver, mas para você entender, a maior definição prática de pastor é aquele chamado para resolver problemas que ele não causou. Mas no grego é poimen, guardar enquanto pasta. No hebraico é roi, reche, cabeça, rain, olhos, e o de braço. É a função de um líder, de um obreiro de Deus. E esse trabalho diante da igreja, por vós, traduz em nosso corpo marcas, que são marcas de aflição, marcas de dores, marcas às vezes de mágoas que nós precisamos lidar, para que nós não nos percamos com a perca de outrem, para que nós não nos adoecemos com as doenças que nós estamos tentando curar. Então Paulo, ele é sabedor, indubitável, inquestionável e peremptoriamente de que o seu corpo carrega estas marcas de aflição e não são marcas em favor de um benefício comum. Assim mesmo, são marcas em favor do povo de Deus. Então você que é obreiro, você que é servo de Deus, você que está na igreja e de certo modo sofre ou carrega sobre o seu corpo alguma marca, em nome de Jesus Cristo, cada marca impregnada, pigmentada na sua alma, no seu coração, na sua vida, será convertida em uma coroa de glória, de honra e de graça sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Um trabalho onde o pleno exercício da pregação é realizada. Irmão, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Ai, pastor, uma grande revelação de quê? Qual é a função de um pastor, de um líder, de um obreiro? É trazer o alimento para o povo. A minha função não é tomar 55 cafés por dia na casa de ninguém. A minha função não é escutar tudo acerca de todos, em todo o tempo. Estas funções são secundárias, são subjetivas. A função prioritária de um líder espiritual é a função correspondente ao significado do termo pastor, proteger enquanto pasta. Logo, a relação do pastor, primariamente, é com as escrituras, secundariamente com a ovelha. Qualquer pastor que tenta ter a relação com a ovelha, sem o alimento para que ela alimente, ele vai alimentar ela com o quê? Com o carisma do pastor? Com o chameguinho do pastor? Com o que a ovelha se alimenta se ela não é bode? Ela é ovelha. Ovelha come capim. Ovelha come pasto. Ovelha tem que aprender a entender a palavra de Deus. Ovelha tem que vir para a igreja, abrir a Bíblia, botar aí no seu joelho, olhar para o que está escrito, identificar se aquilo que eu falo corresponde com aquilo que eu estou escrito. Um pastor consegue sustentar um rebanho com recursos, com parafernálias, conforme John Baxter diz no século XVI, com pilhareias, entretendo, contando piadas, mas ovelha que é ovelha só fica em ambiente onde desce maná da glória e ela tem a sua alma farta pelo poder da palavra de Jesus. Eu vou ler o texto, não fique rupiado não. Olha aqui, ó, um trabalho onde o pleno exercício da pregação é realizada. Repita comigo: pleno cumprimento da palavra de Deus. Então, igreja tem que ter exposição bíblica. Bíblica. O crescimento demora, mudar a mentalidade demora, trabalhar no caráter das pessoas a partir da exposição das escrituras demora, mas ele é sólido, ele é enraizado. Irmãos, eu fui pastor no meio do mato, no sentido mato aqui, pode ser que alguns irmãos lá me acompanhem, nem sei se está aí lá de onde eu era. Não estou falando de agora, estou falando de 1997, correndo atrás de tatu e de gambá para comer. 98, 99, 2000, 2001, lá no meio do agreste. Deixa eu dizer, lá não acontece o que acontece aqui não.
esse advento fenomenológico de um evangelicalismo fragmentado, fragilizado, onde todo mundo se diz líder de pessoas sem ser líder de si mesmos. Abre uma porta. Lá na nossa igreja, lá no Nordeste, o nome Assembleia era Assembleia. De taipa, azul. Não tinha bancos, nossos irmãos carregavam os bancos de casa. Era frente missionária. Comíamos uma vez por dia. Glória a Deus. Não tinha como comer, mas era crente. Pastor tinha certa dificuldade com querigmática, com oratória, com pregação, com leitura bíblica, mas era um homem de Deus tal como eu nunca serei. Porque uma coisa é a pessoa que tem um trabalho simples, mas é sério. Um trabalhinho pequenininho, ou que seja grande, mas é sério. Ele não conhece epistemologia, não conhece teologia, ele não conhece os epistemes, os termos, as conjuminâncias, mas ele é um cristão autêntico, é verdadeiro, é honesto. Não fica essas palhaçadas que tem na internet para enganar, não ovelhas, mas lobos que se disfarçam dentro dela. A igreja tem que ser ordeira, organizada, cheia do poder do Espírito Santo, alimentando-se da palavra verdadeira, e o santo nome de Jesus é glorificado através dela. Então Paulo está dizendo assim: agora, irmão, é de uma situação tão complicada, pastor Silvio, meu amigo, porque olha o que ele me faz aqui, o irmão Paulo. Eu vou chegar nele lá na eternidade e vou falar assim: você não aliviou, porque pleno cumprimento tem crase palavra de Deus. Repita comigo: palavra de Deus. Aí eu fico pensando, um pastorzinho desse, pastorzinho aqui, é só um modo de falar, porque do jeito que eu vou crescendo para todos os lados, é um pastorzão, né? Mas como que um pastor igual eu possa, veja bem, como que pastores como nós conseguiremos... Olha para o texto. Vocês estão com a Bíblia aberta, irmão? Diga amém. Vocês já fecharam a Bíblia, irmão? Diga amém. Fechou? Então abre. A gente conhece uma igreja que é acostumada com exposição bíblica. Quando os crentes acabam de ler a palavra, acabou de ler, fechou a Bíblia, ele não está importando. Não, ele não está importando com o que o pastor vai dizer, não. Ele não está nem aí. Ele não tem compromisso nenhum. Ele fecha a Bíblia, pode dizer qualquer coisa aí que eu estou recebendo. Não. Peguem todas as palavras que saem da minha boca. Identifique se há heresia, se há problema, se há dificuldades. Erro é uma situação que a gente pode errar, não tem nenhum problema. Agora, identifique a intenção do coração daquele que fala quando ele está pregando e se de fato corresponde. Qual era a igreja que fazia isso na Europa, antigamente? Na região greco-macedônia? Os bereanos. Como que eu vou conseguir, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, olha o que esse homem colocou aqui, o Paulo, teu servo, esse texto tem autoridade apostólica, olha o que ele colocou aqui, dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí tem 2 pontos, na sua Bíblia tem 2 pontos? Tem? Na minha tem. O que significa isso? A gramática básica. A partir de então ele vai ilustrar o que ele está dizendo no passado. Ele vai falar para ti aqui, meu querido irmão Valderi, quais as suas responsabilidades a fazer diante da observação que ele faz aqui no contexto imediato, que é o versículo de número 25, a última parte. O que é um líder, um obreiro, um pastor, um pregador que consegue dar pleno cumprimento à palavra de Deus? Aí ele vai colocar aqui, eu coloquei um subtópico aqui, Paulo diante do dever de expor a Cristo no ministério que ele exerce. Agora olha para cá. Paulo tem o dever de expor a Cristo no ministério que ele exerce. E ele faz isso de 4 formas. Quantas formas, irmãos? 4. Fala alto. Quantas formas? 4. Primeiro, um ministério voltado à demonstração de Cristo. Irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Eu sei que uma palavra cristocêntrica, cristológica, doutrinária não chama a atenção das pessoas. Eu sei, eu sofro com preconceito contra o entendimento. Tem 30 anos só que eu sofro sobre isso. Eu já escutei não sei quantas dezenas de milhares de vezes alguém me dizer que a igreja não deseja entender sobre o alimento que eu estou ministrando. Eu sei disso.
Eu entendo disso. Agora, independente da característica do indivíduo que se propõe a pregar, a mensagem dele precisa ser cristocêntrica. Ele tem que apresentar Cristo. Nessa porção, 26, 27, 28, 29, você tem aflições de Cristo, corpo de Cristo, versículo 24, glória de Cristo, versículo 27, perfeição de Cristo, versículo 28, mistério de Deus, o Cristo, versículo de número 2 e 1, capítulo 2, versículo 1, ou versículo 28, 2 e 1, Cristo, alicerce da fé, capítulo 2, versículo 5. Cristo, o fundamento, a raiz, a rota. Capítulo 2, versículo 6. A responsabilidade de Paulo quando se levanta para ensinar é mostrar Cristo. O resto é conversa fiada. E aqui está no texto. Olha aqui, ó. O ministério voltado à demonstração de Cristo. Eu vou ler. Está de verde aqui, ó. Riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Eita, mistério é Paulo. Qual é o mistério? É Cristo. Oh, glória. Oh, aleluia. Irmão, doutor A.W. Tozer, ele disse assim: está cada vez mais difícil atrair as pessoas para um lugar onde a única atração é Deus. Eu não sonegarei as verdades eternas. Eu não vou mudar a manifestação de Deus por intermédio da ferramenta que eu sou. Às vezes o trabalho é cansativo, é prolixo, demora demais, mas eu tenho convicções na minha alma de que Cristo está sendo transplantado para o vosso coração por meio da pregação dessa palavra, e ela é capaz de mudar toda a sua história pelo poder da glória de Deus. Segunda coisa, um ministério pautado na instrução. Oh, mas eu acho bom quando cai a favor da gente. Um ministério pautado na instrução. Vamos repetir isso no 3? 1, 2, 3. Um ministério pautado na instrução. Olha o texto. Nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Viu aí? Olha, vou repetir. Nós anunciamos, mensagem da pregação, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. É a responsabilidade da igreja, do pastor da igreja, do obreiro, é docência, é ensino, é instrução, é fazer com que as pessoas compreendam acerca do evangelho que elas professam. Irmãos, nós temos 2 textos famosos no Pentateuco. O texto mais famoso do Pentateuco, se nós pudéssemos classificá-los, 2, vamos colocar, chamar Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Ouça, oh glória, ouça Israel. O Senhor nosso Deus é nosso Deus, o Senhor é um. Oh glória. Ouça. Qual foi isso está no Pentateuco, lá para o recado para as 7 igrejas. Quais foram as palavras de advertência final? Aquele que tem ouvidos para... Faz o quê? E ouça. Porque tem gente que tem ouvido, mas não é para ouvir. Eu não sei o que ele está fazendo. Escuta. E aí, irmão, eu escutei lá alguma coisa lá. Aí o culto foi uma benção, irmão. E o que foi decidido? Não, eu não vi nada. Eu sei que eu fiquei lá no poder de Deus. Não adianta. Não adianta. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não quero ser polêmico, eu não quero brigar com ninguém. Mas dificilmente eu creio em fogo no coração de quem não tem luz na cabeça. Eu não estou falando de luz, disso aqui que eu estou fazendo, não. Não. Porque eu sei que esse campo de luz que eu trago é um campo específico. Concorda comigo? Irmão, Rogério, é específico, tem especificidade, é específico, é minha vida. Estou falando de entendimento básico. Você já leu a Bíblia, irmão, quantas vezes? Pastor, já li 3. Já tentou ler de joelho? Quantas vezes? É assim. Já li, pastor, de joelho também. E já escreveu? Esse conhecimentozinho, feijãozinho com arroz. Luz na cabeça é o feijão com arroz. Estou falando aqui de supra, de infra, de termos. Não, estou falando de conhecimento básico da palavra de Deus.
Ele não pode bater uma testemunha na sua porta que tu trema todinho, porque tu não pode. Eu um pastor onde um grande pastor, eu não posso nem estar falando aqui, porque agora minhas coisas estão saindo por aí. Um grande pastor disse: irmão, se o. É já de saudosa memória, então posso dizer, né? Contra o morto não tem problema, não sei, de repente. Se bater os T na sua porta, não receba, não. Porque eles vão te. Por que eles vão te enrolar? Por que ele vai te enrolar, irmão? Por que ele tem que te enrolar, meu irmão? Por que você não pode enrolar e converter ele? Por que não pode virar esse jogo? Eles vão te enrolar na mentalidade desse querido irmão, que é um servo de Deus também, eu ouvi lá no céu, louvado seja o nome do Senhor, porque eles lá estão se desbruçando para te convencer que a mentira que eles contam é a verdade que você não quer ouvir. Por que não pode virar? Por que você não pode sair hoje desta igreja e ir lá para a tua casinha e ler esse livro dia e noite se você não trabalha? Se você trabalha, lê a noite toda se der para você ler. Leia 3 horas, 4 horas, 5 horas. Faz alguma coisa para que estas verdades eternas entrem na sua alma e o santo nome de Jesus seja adorado na sua vida. Um dia o irmão ligou na internet, perguntou: pastor, eu não estou conseguindo fazer uma pregação, o senhor podia me ajudar? Eu disse: posso. Quantas vezes você já leu o texto que o irmão vai pregar? Ele disse: não, eu só passei o olho. Não. Eu li esse texto aqui hoje, sabe quantas vezes em voz alta? Umas 10. Você quer que eu te ensine como que você faz para você ler 10 vezes um texto? Posso falar, irmão? Diga amém. Diga graças a Deus. Pega a revelação que ela desce da glória. Pega agora. Você está ouvindo, irmão? Diga glória a Deus. Coa uma garrafa de café. Diga aleluia. Coa uma garrafa de café. Abra lá o computador ou a Bíblia. Coloca uma xícara do lado. Um copinho de água do lado. Eu, no caso, leio no computador e rabisco na Bíblia. A minha cadeira deita. Oh, irmão, o que o cara quer? O que o cara quer mais do que isso, por amor de Deus? Um café expresso, a Bíblia aberta, e Deus está lá dando glória dele através da nossa mente. O ruim foi George Hitterfield, que orava 8 horas por dia, acerca das quais 4 horas ele aplicava a leitura. Ruim foi Jerônimo, no 4º século da era cristã, que se trancou numa caverna porosa e cheia de umidade dentro dos territórios dos mosteiros em Belém e ficou 22 anos trancado, trazendo a Bíblia do hebraico para o latim sem passar pela Septuaginta. Ruim é esse povo que não tinha cabeceira, que não tinha cadeira, que não tinha poltrona. A Bíblia de Gutenberg, de 23 de fevereiro de 1455, em pergaminho, pesava 60 quilos. Aí para você pegar uma Bíblia dessa, botar na tua cabecinha e caçar um lugar dela ler é difícil, mas o que é que tu tem, meu irmão? Por amor de Deus, o que é que você tem que você não consegue ler? Até os rabinos dizem que quando você deseja aprender sobre a palavra e sobre um livro, é só colocar o livro na mesa que mesmo o vento vira as páginas, só o preguiçoso não lê. Bota lá, irmão. Aí você pode falar: o anjo, vira a página. Estou nem aí se você fala isso, não. Fala, o vento vira, e você lê, o vento vira. Deus vai colocar fome pela sua palavra nesta igreja. Deus vai colocar fome por esta palavra nesta casa. Deus vai colocar fome pela palavra dele na nossa vida. Diga graças a Deus. Eu estou no 3 ou no 4, hein? Já acabou aqui, ó. Repita comigo: ministério. Fala alto: pautado. Não, irmão, eu estou no 3. Vamos só ler. Ministério com o propósito de gerar uma transformação interior. Aqui, ó o texto, ó. A fim de que apresentemos todo homem como? Inclusive, perfeito em Cristo. Agora, olha para cá. Não existe doutrina da perfeição cristã. Não existe, Gênesis 6 dizia de ser levo a inclinação para o mal. Paulo usou o empréstimo da necroforia, o corpo da morte. É difícil você ter que administrar com a ideia de que o bem que você quer fazer você não faz, mas sim o mal que você não quer. Fazer o que é extremamente correto é totalmente difícil. Paulo diz em Gálatas que se você viver no Espírito, andar no Espírito, se alimentar do Espírito e deixar que esse mesmo Espírito gere frutos espirituais no seu coração, que na verdade não é frutos, é fruto com diversos gomos: amor, longanimidade, paz, benignidade, domínio, mansidão, fé e esperança.
se você fazer isso e não der ocasião à sua carne, jamais ela será satisfeita. Mas perfeição cristã não existe. Então por que ele colocou? Por que ele me coloca um alvo que não pode ser atingido? Qual é a ideia aqui didático desse professor? Aquele filme lá do... Vamos falar agora de filme, que fica mais fácil. Aquele filme do Tom Cruise lá, do bateu o recorde do avião. Eu sou assim, eu gosto dele. Ele tem, tadinho, tem que orar por ele, que é a religião doida dele, né? Mas a minha mulher diz que se eu emagrecer 3 ou 4 quilos, eu fico igualzinho ele. Isso significa, irmão, que ela acha ele extremamente lindo. Ela acha mais ou menos lindo. Aí ele correu lá. Sabe por que eu faço essas palhaçadas? Sabe por quê, irmão? Porque a maioria dos irmãos não suportam. Eu queria não fazer essas coisas doidas. Mas eu sei que isso ajuda a conectar vocês. O que tem a ver o filme? Nada. Mas agora eu nem sei por que eu falei do filme. Não, mas eu falei porque lá ele atingiu lá uma coisa supersônica lá, acho que é 9G ou era 10G. Aí, ó. Estou dizendo. Ele atingiu um Mach 10. Olha aí, meu, não sabe de tudo. Aí eu fui perguntar para um piloto, que eu fui dentro de um aviãozinho desse aqui, de ES, que sai daqui para São Paulo, eu fui pregar. Eu falei, eu tenho quantos Mach? Ele disse que ninguém passa de 2 Mach, não tem ave nenhuma. Eu falei, mas no filme o homem chegou a 11, uai. Agora eu quero saber qual era a aplicação. Entendi. Se o Luiz estivesse aqui em cima, ele tinha me falado o que eu estava falando. É um projeto que não tem como se alcançar, irmão. Mach 10. O Paulo está desse jeito, ele está igual ao filme. Eu vou falar, você está perturbado? Como que eu vou alcançar a perfeição cristã? Então, sempre quando na Bíblia um alvo para além da nossa capacidade é estabelecido, a ideia do texto é não me permitir relaxar, sempre me manter correndo em direção a esse alvo. Mas você nunca vai atingir. Mas eu nunca vou deixar de correr. Você nunca vai alcançar esse nível, mas eu nunca vou deixar de buscar. Você nunca vai, mas eu sempre vou correr atrás de buscar a perfeição de Cristo na minha vida. Levante a sua mão, irmão, diga graças a Deus. Agora eu entendi a questão do Mach 10. Em 4º lugar, ministério pautado. Agora aqui é latim. Agora aqui nós vamos Lutero. Orare et labutare. Aqui, ó. Ministério pautado na labuta e no trabalho. Olha aqui, ó. Para isto é que eu também me afadigo. Irmão, olha que esse homem é doido da cabeça. O santo apóstolo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Aí você lembra que eu disse lá no versículo 24, aflições. No versículo 24, marcas dessas aflições na carne. Versículo 25, escravo, ele usa o termo. Versículo 29, me afadigo. E versículo 29, me esforço. Você está vendo, irmão, que não tem relaxamento ministerial para quem exerce funções espirituais na igreja? Se você está fraco na sua fé, se o exercício dos seus ministérios, ou se as tensões, os problemas, as dificuldades, a minha incapacidade de lidar contigo, a sua incapacidade de lidar comigo, os problemas ministeriais, sistemáticos, o sistema, qualquer potroca dessa, está te perturbando, muito mais perturbaram o apóstolo Paulo, mas ele não parou de fazer a obra de Deus. Ele levantou a sua cabeça, olhou para frente, Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, e esse Deus está aqui nesta noite. Levante a sua mão, e Ele está aqui para te dar a graça, o poder, a glória, a unção do seu Espírito, para você fazer a sua obra em nome de Jesus Cristo. Então 4 coisas: ministério voltado à demonstração de Cristo, ministério pautado na instrução, ministério com propósito de gerar uma transformação interior nas pessoas, ministério pautado na labuta e no trabalho, orare et labutare. Inclusive Calvino, Lutero, Zwinglio, Knox, os reformadores, até o próprio Pedro Valdo, que era bem comum, John Wycliffe,
foi um estandarte. Ele foi refugiado algumas vezes. O próprio Papa emitiu bulas papais para que o reitor da faculdade de Oxford, Wycliffe era a joia de Oxford, fosse exilado, fosse escrachado, fosse tirado da sala de aula. Mas ele defendia a pregação ordinária da palavra de Deus, defendia o esforço bíblico. Palavra de Deus é esforço, é labor. É o que eles disseram: orare et labutare. É luta, é esforço, é ler, é tentar entender, é glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo através da palavra do Senhor nosso Deus. E é tão simples, né? Às vezes a gente complica, né? Como diz o pastor Luiz Saião, né? Jesus é o único cristão no cristianismo. Ele citando um pensador, eu não sei se foi o próprio Mahatma Gandhi que disse isso, mas o fã-clube, Jesus faz tudo bom, nós aqui complica tudo. O fã-clube, que é a igreja, é cheio de movimento, é coisa, é não sei o que, é isso. Mas nós vamos voltar aos poucos à palavra de Deus. A palavra de Deus será o centro da nossa vida, o centro da nossa alma. A coisa mais doce da nossa vida será a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o seu nome. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, o capítulo 2, ele é de voar o pelo do capeta. O capítulo de número 2. Olha aqui, só os 5 tópicos que eu pus aqui. O apóstolo expressa sua grande preocupação pelos colossenses e outros que ele nunca tinha visto. Exorta-os à constância na fé em Cristo. Adverte-os sobre os falsos mestres e seus princípios. Nós vamos trabalhar na semana que vem como as falsas palavras, os falsos mestres conseguem cativar o coração de uma igreja, às vezes, vou abrir aspas, estupidificada. Não estou dizendo aqui no sentido nosso, nem da sua congregação, você que está aqui visitando, mas o ambiente evangelical nacional se tornou uma catástrofe, onde a média de leitura do brasileiro é de 4 livros, 0,9 por ano, e 2,4 são concluídos. Nós estamos vivendo uma era de analfabetismo bíblico extremamente grande. São catalogados 2.000 títulos a cada ano, e nós nunca tivemos um nível tão superficial de entendimentos básicos da Bíblia Sagrada. Fizeram uma recente pesquisa, e eu vou citar, porque às vezes o povo pergunta a fonte, da revista Christian Delphi Today, nos Estados Unidos da América, entre os anos 2014 e 2016, e nenhum dos universitários americanos conseguiram citar 4 dos apóstolos de Jesus Cristo. Aí eu me pergunto, irmãos, o que esse povo está fazendo na igreja? Eu agora participei, não vou nem ficar falando aonde, não foi agora, mas há uns 2 ou 3 anos atrás, de um culto, onde o pastor que ministrou a palavra, ele não abriu a Bíblia. Se os puritanos enxergassem um homem desse, como por exemplo John Milton, que foi o último homem vivo que leu toda a literatura publicada de seu tempo, o que esse homem faria? Se Richard Baxter tivesse visto isso, que disse que se tem uma coisa que intriga o seu coração, é um pregador cheio de pilhareias, apenas para entreter o público que o assiste, sem nenhum tipo de palavra e exposição bíblica. O que Charles Spurgeon diria? Que em vez de pastores apacentando ovelhas, teríamos lobo entretendo bodes. Ele deu 10 passos para uma vida vitoriosa. Ele não abriu a Bíblia. A igreja virou de cabeça para baixo. No poder, né? No poder das emoções. De Deus não, porque poder de Deus é a palavra dele. Poder de Deus é Bíblia Sagrada. Poder de Deus é exposição bíblica. Poder de Deus não é só o barulho que sai da sua boca, mas é o tumulto que invade no seu coração, fazendo de você um crente melhor, que mentia não mente mais, roubava não rouba mais, falava mal não fala mais, muda veste, comportamento, vida. Isso é poder de Deus. Aí foi um outro grande pregador pregar, já numa outra festividade, eu estava lá. Ele não abriu a Bíblia. Começou a contar histórias. E a igreja virou de cabeça para baixo.
Igreja, pelo amor de Deus. Novo. Quem, irmão? Nós criamos isso, esse tipo de gente que não dá interesse, não tem interesse. É aquela voga, onde está a sua ênfase, está a sua teologia. Por isso que crente tem que ser equilibrado. Crente tem que ser o quê, irmãos? Se ele invernar só na oração, ele abandona a leitura. E se ele invernar só na leitura, ele abandona a oração. Existem 3 pilares fundantes de uma igreja. Está lá estabelecido em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Palavra de Deus, comunhão e oração. E até a comunhão tem que vir primeiro, porque geralmente pessoas que oram demais têm pouquíssima paciência com irmãos frágeis. E deixa eu dizer para você uma coisa: que lindeza de Jesus, perfuminho de Jeová. Se você não puder caminhar com os mais fracos, então fique. Porque a igreja se desdobra no pasto do gado e das crianças. Foi o que Jacó disse para Esaú. Meu irmão, vá. Isso é uma inferência, tá? Não é doutrina, não. Eu estou pegando um texto descritivo para fazer uma norma? Não. Eu estou tirando um conceito, não é uma norma, por inferência. Ele diz: vai, meu irmão, eu vou no pasto do gado e das crianças. Ele está dizendo assim: se os menores e mais fracos não puderem ir, eu também não irei. Igreja, você suportar uns aos outros. E às vezes você tem que me suportar, e às vezes eu tenho que te suportar. Às vezes você tem que me suportar mais do que eu tenho que te suportar. Mas suporte. E olha que eu tenho 100 quilos, irmão, e mais um pouquinho. Em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. E o nosso nome estará no livro da vida.